Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Pessoal do fundo, o som tá ok para vocês? Tranquilo? Beleza, vamos lá. A nossa abordagem de hoje vai ser sobre reestruturação organizacional dos endereços de rede interna visando a alta disponibilidade. Meu nome é Thiago Santos, trabalho na Solintel e está aqui um pouquinho do meu currículo. Essa apresentação ela vai ser disponibilizada para os senhores após a apresentação, após o término. Então vamos passar, o nosso foco aqui hoje é outro. Eu iniciei a minha apresentação com a seguinte pergunta: por que descentralizar sua rede e levar o seu PPPoE mais próximo ao cliente? Por que fazer essa alteração? Por que eu vou chegar no meu sócio e falar, cara, o nosso modelo de rede ele precisa mudar? A gente precisa descentralizar e levar a autenticação mais próxima ao cliente. O porquê disso? Então, hoje eu vou explicar um pouquinho sobre essa questão e também mostrar um passo a passo simples, de forma sucinta para vocês, para realizar essa migração da rede. Então, como eu disse, o objetivo da nossa apresentação hoje é apresentar um planejamento estratégico para a implantação desse novo modelo, já sair do modelo centralizado para um modelo descentralizado, também mostrar uma configuração básica já dentro do MikroTik para fazer essa migração dentro da sua rede já existente, também mostrar alguns casos de sucesso de uma rede que ela saiu de um modelo centralizado para um modelo descentralizado e também, claro, os benefícios da pós-implantação desse sistema. Beleza, ok, o meu sócio está ok, a gente vai prosseguir com essa descentralização. Então, qual é o meu primeiro passo? Planejamento. Que caminho seguir? Aqui eu vou mostrar para vocês, está um planejamento que a gente dividiu basicamente em 4 etapas. Esse planejamento ele leva um investimento de tempo, uma perspectiva de 52 horas e meia para a implantação, tá? Isso calculado por ERB, por estação rádio base, por ponto de atendimento e afins. A primeira etapa, ela consiste nos objetivos da minha rede. Quem eu vou atender com a minha rede? Eu vou ter preferência para clientes residenciais? Eu vou atender mais clientes corporativos? Então, nessa etapa, eu vou definir quais são os objetivos da minha rede em relação ao que eu já tenho. Passados os objetivos, agora que eu já defini, já sei quem eu vou atender, eu passo para a tecnologia. Que tecnologias vão atender o anseio da minha rede? Eu vou usar fibra, vou usar tecnologia PON, vou usar só radiação restrita, vou atravessar link através de rádio enlace digital. Então, é nessa etapa que eu vou definir quais serão as tecnologias utilizadas na minha rede. Após essa definição, eu passo para o conhecimento da equipe, que é uma etapa fundamental no processo. Porque eu não posso migrar toda a minha rede de rádio para fibra se a minha equipe não consegue trabalhar com fibra. Porque eles vão ser os responsáveis pela migração da rede e também pela manutenção do pós-migratório. Agora que eu já defini, então, os objetivos da minha rede, também já defini com que tecnologias eu vou fazer esse atendimento. Eu passo, também verifiquei que a minha equipe está ok, ela tem o conhecimento necessário para estar fazendo esse atendimento do pós-migratório e também da migração. Eu passo para a etapa de análise de topologia. O que é essa análise de topologia? Ela consiste em uma verificação da minha topologia interna de rede, do que eu já possuo implantado, e também uma análise da minha topologia geográfica. Porque se eu tiver que atravessar um enlace e eu tiver um morro me atrapalhando, eu não vou conseguir cortar esse morro no meio e atravessar o meu enlace, né, pessoal? Então, essa análise é de suma importância porque cada cidade ela é de um jeito. Por exemplo, onde a Solintel está situada, em Londrina, ela é uma cidade que é uniforme, os bairros são realmente mais quadradinhos, mas é uma cidade muito espalhada. Então, essa análise ela tem que ser feita para se adaptar ao modelo de cada rede. Então, agora que eu já defini meu objetivo, qual que é o próximo passo? Configuração dos equipamentos. Eu vou passar aqui, pessoal, de forma bem sucinta, porque o protocolo principal ele vai ser o OSPF, que vai garantir o redirecionamento da minha rede. Então, como eu disse anteriormente, essa apresentação ela vai ficar disponível. Então, depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha com mais detalhes, é só ver o slide. Então, agora que eu já defini meus objetivos, vou utilizar aí o OSPF como protocolo principal do meu roteamento, vou apresentar a vocês alguns casos reais de uma rede antes da implantação e depois da implantação. Bom, aqui a gente tem um cenário onde é possível notar que minha autenticação está sendo feita toda nesse ponto. Então, apesar de eu ter minha redundância de link ali em cima, eu tenho 2 operadoras de trânsito, eu acabo tendo só um caminho
para fazer o meu atendimento na cidade A e também nos meus 2 bairros. Então, o que eu quero apresentar aqui é a questão de alta disponibilidade, é capilaridade da rede. Então, eu preciso, para isso, eu tenho que garantir múltiplos caminhos. Por exemplo, pode levantar o questionamento, beleza, eu passo aí meus 60 MB de banda para o meu cliente aqui, eu passo 10 GB aqui, atendo todo mundo aqui a 20, a 30, sem problema, pessoal, e eu consigo lidar com isso normalmente. Mas e se acaso tem um rompimento dessa fibra? Como vai ser feito esse atendimento? Então, a gente precisa garantir para o nosso usuário banda, qualidade na banda, ok, também, mas também pensar em alta disponibilidade. Aí eu peço que os senhores reflitam o seguinte caso. Amanhã, como todo mundo está informado, é Black Friday. Imagina só se um cliente que passou o ano todo juntando dinheiro para comprar uma Smart TV, que possivelmente vai ser alimentada pela internet dos senhores, correto? Imagina se ele levou o ano todo juntando esse dinheiro e no momento da compra cai o link dele. Então, a gente tem que pensar, porque isso é uma possibilidade real. E lembrando que caso haja um rompimento dessa fibra, o técnico, se ele tiver com o carro pronto na frente do lugar onde rompeu, com a máquina de fibra pronta para ação, eu vou investir no mínimo 2 horas nessa manutenção. Então, vão ser 2 horas do meu cliente da minha cidade totalmente fora de atendimento. Porque realmente eu posso ter uma banda passante enorme aqui e eu tenho o controle disso. Mas eu não tenho o controle de uma pessoa que dorme ao volante, bate no meu poste e rompe a minha fibra. Então, isso tem que ser levado em consideração no momento do projeto. Eu vou apresentar aqui alguns casos de um PPOE centralizado. A gente tem aqui 1.467 clientes atendendo de forma simultânea. E também tem esse caso um pouquinho mais crítico de 5.913 clientes sendo autenticados ao mesmo tempo no mesmo equipamento, na mesma interface. Então, já imaginou se, no caso, eu tenho uma queda desses clientes, é um transtorno enorme na minha rede. Agora, pessoal, o modelo ideal de rede que eu vim apresentar para vocês é uma rede com múltiplos caminhos. A topologia ela é muito semelhante ao que eu tenho hoje. Vou exemplificar para vocês. A única diferença, vocês podem notar que aqui desse ponto de atendimento para o outro, eu tenho meu enlace de redundância. Então, eu levei também meu PPOE mais próximo ao cliente. Vocês podem notar aqui que o meu equipamento de autenticação já está lá bem na cara do cliente mesmo. Então, aqui, eu tenho ainda meu equipamento central aqui, mas eu descentralizei a minha autenticação. O que eu ganho com isso? Às vezes pode levantar o questionamento. Thiago, mas eu vou ter que quebrar os meus blocos e entregar um pool de endereço para cada estação dessa, cara, meu IPv4 está acabando. E realmente, pessoal, está mesmo. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter que fazer uma sumarização dos meus endereços. Nesse bairro aqui, eu tenho um atendimento a 200 clientes. Então, se eu destacar um /24 do meu bloco principal para atender esses clientes, eu vou atender tranquilamente com folga. Mas caso haja um crescimento desse bairro, expondo para 300 clientes, então qual é a configuração que eu vou ter que ter nele? Eu vou ter que, no meu autenticador que está nesse bairro aqui, eu vou ter que realmente destacar um /24 para ele, mas eu vou ter que também destacar um pool maior de endereços, que é da onde ele vai buscar após ele estourar esses 254 possíveis. Então, como que vai ficar a minha tabela de rotas? Eu vou ter, em vez de ter 300 linhas, que vão ser meus 300 clientes voltando por esse caminho, eu vou ter apenas uma linha apontando para o meu /24 e mais as linhas que vão vir dos meus clientes que estourarem essa quantia. E do lado de cá, pensando aqui da sua CE para os seus clientes, eu vou ter apenas 2 linhas, uma apontando para o meu bloco principal e outra apontando para o meu bloco secundário. O que eu ganho com isso? Aqui, a gente pode visualizar 2 cenários. Primeiro cenário, eu tenho ainda blocos para atender todos os meus clientes. O meu /22 lá ainda está atendendo todos os meus clientes. Segundo cenário, eu já não tenho bloco e estou fazendo NAT. Porque a gente sabe que um NAT a mais, um NAT a menos não vai matar ninguém. Então, como eu falei, caso eu tenha meus endereços válidos, eu vou destacar o mesmo /24 e depois vou fazer outra rota para o meu /22 maior, que vai ser rebuscado quando acabar esse meu /24. E no caso de eu já ter esgotado, eu vou entregar o mesmo /24, mas o que sair, eu já vou deixar um NAT pronto nesse setor de autenticação para entregar para o restante dos meus clientes.
Então, como eu falei, eu vou ter uma sumarização da tabela dos meus endereços, vou ter uma tabela de rotas dinâmica e ainda vou ganhar porque todo mundo sabe que o NAT ele é um serviço um pouco hostil, então ele realmente come um pouco do processamento da máquina. Em vez de eu ter tudo isso aqui centralizado na minha estação central, eu vou dividir esse NAT em estações menores. E o que é melhor, qual que é a melhor situação? Pensem comigo, o que é melhor? 3 caras mais grandes, mais fortes, carregando um caminhão, ou 10 carregando a mesma carga? E se um desses meus 2 caras fortes cair? Eu vou ter uma queda, além do meu caminhão, dos outros 2 caras. Mas no caso de ser 10 caras mais tranquilo, se um cai, eu ainda vou ter os outros 9 para estar puxando a minha carga. Então é isso que a gente busca, múltiplos caminhos e também dividir a carga entre as estações de autenticação. Aqui eu tenho já um exemplo de um PPPoE descentralizado. Aqui a gente pode visualizar 134 clientes nessa autenticação e mais 214 desse lado aqui. Beleza? Então, pessoal, respondendo lá a primeira pergunta. Por que descentralizar a minha rede e levar a minha autenticação PPPoE mais próxima ao cliente? Eu vou ter um melhor aproveitamento dos meus recursos de numeração, porque eu vou fazer essa sumarização e vou garantir que a minha entrega de endereços válidos vai ser somente ao meu usuário final. Vou ter um aumento de desempenho da rede, já porque eu destaquei esse pool, sumarizei meus blocos, diminuí a minha tabela, isso já vai também desagreguei o meu NAT, então ele vai ficar bem mais simples na questão de processamento. Possibilidade de trabalhar com a rede anel, então como eu disse, visando a alta disponibilidade, a gente com essa autenticação mais próxima abre essa possibilidade de trabalhar com a rede de forma lateral, anelada, e também uma facilidade de manutenção e expansão da rede. Porque eu vou ter a minha redundância, então eu não vou precisar levantar 3 horas da manhã na emergência e ir lá arrumar minha rede no desespero. Eu vou ter múltiplos caminhos para estar trabalhando. Isso pode levantar o seguinte questionamento. Beleza, eu tenho o meu caminho secundário. Esse caminho secundário, ele precisa ser exatamente ao caminho primário? Não. Porque a minha rede nem sempre, nem 100% do tempo ela vai estar topada, nem 100% do tempo ela vai estar trabalhando em carga máxima. Então, eu quero esse caminho apenas para me desviar o meu tráfego em um horário de emergência. E também, assim que eu fizer esse desvio de tráfego, eu garanto para os meus assinantes que eles não vão ficar 100% sem sinal. E também tem a questão, assim que eu garantir... Pessoal, só um minuto. Como eu disse, tem a facilidade de manutenção e expansão da rede. E como eu salientei também na etapa de projeto, por que a minha etapa de projeto é de suma importância nesse cenário? Porque através do meu projeto foi possível descobrir que um enlace resolveu todo o meu problema. Então, pessoal, meu objetivo era esse, pelo menos plantar a sementinha, botar a pulga atrás da orelha em relação à alta disponibilidade. Beleza? Alguma pergunta? Não? Então, galera, segue aqui meus contatos, tá? Skype, meu e-mail. Estou aqui no stand da Solintel. Caso precise bater um papo, quiser bater um papo, não quis perguntar aqui, quiser falar comigo lá, estou à disposição.